Olá, tudo bem? Meu nome é Marcos Lodi, sou arquiteto naval e art designer. Principalmente nessa época do ano, eu recebo muitos contatos de pessoas que desejam entrar para o mercado náutico. Quando eu falo mercado náutico, é voltado para a fabricação, a produção de embarcações. Eu tenho um sonho de produzir embarcações, de construir e tal. O que você me recomenda? Como eu faço para entrar nesse mercado? Bom, não é tão simples, mas vou procurar simplificar o máximo. Se você quer produzir embarcações, você deve, em primeiro lugar, definir que tipo de embarcação que você quer produzir. E material, você quer produzir em fibra, em alumínio? Recebo muita procura por desenvolvimento de projetos em alumínio, mas para quem está iniciando, eu recomendo embarcações de fibra de vidro mesmo. Quando uma pessoa pede um projeto, eu quero um projeto de produção em alumínio. O início é mais complicado, precisa de mais ferramental, precisa de mais experiência, é um pouco mais complexo a fabricação em alumínio, né? A fabricação em fibra de vidro se torna mais fácil. Depois que você desenvolve os moldes e o ferramental, você consegue reproduzir aquela embarcação com facilidade, o que é muito importante. Você reproduzir com facilidade e qualidade. Quando se trata de produção seriada, se busca um projeto competitivo. O que é um projeto competitivo? É que ele tem uma ótima estética, uma ótima qualidade, você consegue reproduzir várias embarcações semelhantes, da mesma forma, né? E você consegue isso com fibra de vidro. Então, quando eu falo em competitividade, é que além de ser bonita, moderna, chame a atenção, a embarcação também tem um baixo custo. Então se procura desenvolver o projeto daquela embarcação buscando uma reprodução com facilidade, com menor custo de montagem daquela embarcação, para que você também entre com um custo competitivo, para que você seja competitivo no mercado. Esse é o objetivo que nós buscamos quando se trata de projeto para produção seriada. Empresas que já estão no setor, que já estão produzindo embarcações, os estaleiros, eles já têm normalmente, os de certo porte, eles já têm o seu departamento de engenharia de produtos e processos. Ou seja, o pessoal que faz o projeto das embarcações, tem aquela equipe de engenharia e tem o pessoal que desenvolve aqueles projetos daquelas embarcações e tem o pessoal que desenvolve o projeto produtivo, a linha de montagem, trabalha no processo produtivo da empresa. E a nossa proposta é justamente você terceirizar isso, terceirizar todo esse setor de engenharia com a gente, né? Que é a nossa missão. É dessa forma que nós ajudamos os empreendedores a entrar no mercado náutico, sem a necessidade de contratar uma equipe de engenharia. Terceiriza a nossa equipe. Tá? Nós ajudamos, através da nossa vasta experiência, de mais de 40 anos no mercado, nós podemos ajudar você a desenvolver o seu projeto de uma maneira viável. Sendo assim, então é importante você definir qual é o seu público-alvo, quem você quer atingir. Tá? E aí nós vamos desenvolver um projeto. Eu sempre recomendo se iniciar de baixo, com embarcações menores, para quem está começando. Né? Para quem está começando, pela nossa experiência, sabemos que você aumenta as chances de você acertar se você começa de baixo. O risco é menor. Se você quer começar muito grande, você sonha muito, a não ser que você tenha condições de conseguir um financiamento do governo, ou um financiamento para o seu projeto. Aí você pode pensar um pouquinho maior, mas se você vai iniciar com seus recursos contadinhos, é muito importante que você comece de baixo, entre 15 a 20 pés, por exemplo. Isso se tratando sempre
deixando bem claro, se tratando que nós vamos abordar, deixando bem claro que nós vamos abordar embarcações em fibra de vidro. Mais tarde vamos abordar também em alumínio, em aço, em outro material qualquer. Mas a princípio, o que eu acho inclusive mais fácil de entrar no mercado é com embarcações de fibra de vidro. Então você deve definir principalmente o tamanho e o tipo de embarcação que você quer produzir. E nós nos encarregamos de desenvolver o projeto daquela categoria. Aliás, nosso compromisso é buscar sempre o melhor projeto já desenvolvido para aquela categoria até o momento. Por isso nós investimos muito em adquirir conhecimento, buscar novas tecnologias, novas tendências, visitando boat shows pelo mundo. Enfim, é a nossa missão, é o nosso trabalho. Você não precisa contratar uma equipe para fazer isso fixa para iniciar esse trabalho. Mas você terceiriza a equipe. Como você também vai terceirizar outras tarefas dentro desse projeto, vai terceirizando. Você tem que iniciar terceirizando. Às vezes, a pessoa tem dificuldade em iniciar justamente porque ele pensa muito complicado, muito enrolado. Ele quer ter funcionário de tudo, em vez de terceirizar a parte elétrica terceirizada, a estofaria terceirizada, enfim, terceirizar ao máximo. E se torna mais fácil você iniciar. Você é pequeno. E eu estou abordando justamente a fabricação em fibra de vidro porque você precisa de um mínimo de ferramental. O que acontece muitas vezes é que quando tem os representantes comerciais, eles têm um faro. Eles sabem, eu fiquei sabendo que alguém estava querendo montar um estaleiro assim em tal lugar, o cara que quer iniciar, tal. Ele corre lá e já quer te vender um monte de equipamento sofisticado e você vai precisar disso, daquilo. Não precisa de nada. Então, primeiro que você vai iniciar com a laminação manual. Gosto muito de empurrar os vendedores de equipamento, gostam muito de empurrar. Você vai precisar de uma geocoateadeira para aplicar o geocoat. Mais tarde, em outro vídeo, eu vou explicar os processos produtivos, tá? E você vai entender. Mas quer empurrar, você não precisa iniciar, você não precisa. Vai precisar mais tarde, quando a sua produção já estiver crescendo, com muita demanda, aí você pode pensar em melhorar a sua produtividade. Para começa pequeno. Com poucas pessoas, contratações pontuais. É simples. Mas o primeiro lugar é o projeto. Para você conseguir planejar o seu empreendimento, você precisa estar à luz de um projeto. Essa embarcação, para essa embarcação eu vou precisar de X de material, vou precisar de X de mão de obra, eu vou precisar de um espaço tal, bem colocado, bem definido. Você já vai pensando de baixo, você já vai pensando na sua produtividade aos poucos, subindo degrau por degrau. Raramente dá certo uma pessoa que quer começar já com a 40 pés. Eu quero já produzir, eu quero já começar construindo uma 40 pés, tal, com meus recursos. A não ser que ele tenha, como eu já disse antes, a não ser que ele tenha condições de ter recursos, de conseguir financiamento. Enfim, tem muitos programas do governo que dão financiamento, tem pessoas que já têm essa experiência em adquirir, ou até contratam profissionais que conseguem, enfim, aí é outra história, tá? Aí é outra história, porque esse mercado é muito lucrativo, mas você tem que iniciar certo, mas é muito fácil você errar, o risco não é tão baixo, é um nível um pouquinho de médio para alto no risco, porque corre o risco, se você não tiver um financiamento e quiser construir um projeto muito grande, corre o risco de você nem terminar o desenvolvimento, você já perdeu o fôlego. O que não é desejável por nós de jeito nenhum, porque nós dependemos do seu sucesso. O estúdio aqui depende do seu sucesso.
O nosso ganho é com o seu sucesso, é com os royalties das suas vendas. Esse é o nosso ganho, porque nós somos contratados da seguinte forma: é como se nós fôssemos escritores e você fosse um editor. Você nos contrata, ó, escreve um romance, escreve para mim um romance, eu vou te dar o capital aqui para você, para te bancar enquanto você está escrevendo o romance. Ah, eu vou escrever esse romance, vou escrever. Tá pronto, tá bom, entrego para você, você olha, tá, gostei e tal, e você vai lá, vai publicar, vai imprimir, vai vender, né? Vai vender e você vai ter o seu lucro e vai passar os direitos autorais, os royalties que pertencem a uma pequena parte de direitos autorais para o escritor. Assim que nós trabalhamos, assim que o projetista de qualquer área trabalha, né? O direito autoral. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para você cada etapa do desenvolvimento do projeto, que é projeto produzir embarcações de X tamanho. Você deve definir primeiro o tamanho da embarcação. Com aquilo em mãos, você pode planejar o início do desenvolvimento dos moldes, você planeja tudo, você sabe quanto você vai gastar de material, de matéria-prima, quanto você vai gastar de equipamentos, o espaço que você necessita para iniciar. O que não pode é atropelar essas etapas. Eu vou contar para você exemplos reais que eu vivo no meu dia a dia. Pessoas me procuram, querem fica assim, não sabe por onde começar. Eu vou explicando exatamente isso, por isso é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo. Eu vou explicando como ele deve iniciar, aí ele fala assim, pois é, eu quero tanto fazer esse barco, até encontrei um motor de 200 HP, até comprei um motorzinho de 200 HP, estava barato, já pensando nesse barco que eu não vou produzir para botar no meu barco. Mas você não sabe nem o tamanho da embarcação, não sabe nem se cabe motor de 200 HP nessa embarcação que você vai produzir, mas ele já está pensando, a ansiedade, faz atropelar etapas. Tem pessoas que já, antes de me procurar definir um projeto, já estão alugando galpão, não sei aonde. Né? Como muitos exemplos também de equipamento, ferramental, compra router, não sei a moda de pessoal, eu já tô até, não sabe nem qual é o tamanho de embarcação, nem se vai haver necessidade, já tô até comprando uma router que é mais cara do que o projeto em si, né, e fica enrolando para fazer o projeto, mas já tem uma router lá comprada, aí vai ficar lá aquele elefante branco e se não fizer o projeto, se não levar para frente, ele vai ter que arrumar alguém para comprar aquela router dele. Isso acontece muito. Então, por onde começar? Definir o tamanho da embarcação, se inicia pelo projeto. O projeto, nós fazemos um anteprojeto. O anteprojeto é um sketch, um rabisco com um layout de convés, perfil e com alguns detalhes básicos para definirmos somente o estilo da embarcação que você procura. Esse é o anteprojeto. O estilo define a motorização, define as capacidades. Então, definições básicas. É no anteprojeto que nós começamos a definir também aquele casco, as definições de casco, a configuração do casco. Se você quer uma embarcação de performance, se você quer uma embarcação sport fishing, se você quer uma embarcação de passeio, se você quer uma embarcação que preza a economia, se você quer uma embarcação que preza a velocidade, enfim, definimos tudo isso no anteprojeto. À luz do anteprojeto, você com o anteprojeto na mão, você já tem condições mínimas de começar a planejar o seu desenvolvimento, o seu empreendimento. Começa a planejar já, vou precisar de uma área assim e assim para começar a construir os moldes em ferramental. Eu vou precisar de um modelista dessa categoria. Enfim, você tem que estar sempre à luz, no mínimo, com o anteprojeto. Por isso que o início da realização desse seu sonho de fabricar, produzir embarcações, deve se iniciar com o projeto. Né? E o projeto se inicia com um anteprojeto. Detalhe, feito por um arquiteto naval.
feito por um arquiteto naval. Infelizmente, falta muito profissionalismo no Brasil. A pessoa procura, quer iniciar no mercado náutico, em vez de procurar um arquiteto naval. O que é um arquiteto naval? Um arquiteto naval é aquele que projeta embarcações. O arquiteto naval projeta navio, projeta rebocador de todos os materiais, em aço, alumínio, projeta veleiro, projeta lancha, projeta embarcações de apoio à plataforma, embarcações de trabalho, enfim, esse é o arquiteto naval. O arquiteto naval especializado em iates e embarcações de recreio é um yacht designer, arquiteto naval e yacht designer. Tá? Mas muitas pessoas se auto-intitulam arquitetos navais sem ser arquiteto naval. Yacht design sem ser yacht design. Muitas vezes tem aquela pessoa que faz decoração de interiores. A pessoa que faz decoração de interiores se especializou em decoração de interiores náuticos, aí se auto-intitula arquiteto naval, porque pensa que é arquiteto naval, mas não é. O conceito é outro, completamente diferente. Né? Tem eu recebo muita procura de arquitetos, pessoa que faz arquitetura, que me liga. Marcos, eu tenho um sonho eu sou arquiteto, faço serviço de arquitetura, e eu gostaria de entrar na área náutica, eu gostaria de me tornar um arquiteto naval. O que eu preciso para me tornar um arquiteto naval? Fácil, no Brasil é fácil. Você faz engenharia naval. É só se graduar em engenharia naval. Fácil. Não tem problema algum. Não tem outro meio? Não, você pode até ser um autodidata se você quiser, mas você vai levar anos. Vai levar anos. Eu conheço ótimos arquitetos navais autodidatas, mas tem aí já 30, 40 anos de experiência nessa área, né? Bom, um arquiteto querendo fazer o trabalho de um arquiteto naval é o mesmo que um fisioterapeuta quiser fazer cirurgia de joelho, né? É a mesma coisa. Tem também o caso da pessoa que procura, ao invés de procurar um arquiteto naval, procura esse pessoal que se auto-intitula yacht designer, que muitas vezes são os desenhistas industriais, que nós apelidamos no nosso meio de projetista de Photoshop. O cara é bom de Photoshop, o cara é um artista. Não tenho dúvidas que tem muitos que são muito bons, isso é uma arte, tem um dom, né, de fazer um negócio bonito, um desenho bonito. É uma coisa que você tem um dom, você faz. Mas entre ele ter esse dom de desenhar ali no Photoshop e colocar aquilo na prática e dizer que aquilo é um projeto naval, um projeto de uma embarcação, aí a distância é muito longa. Infelizmente, essa mania, essa onda, não é só aqui no Brasil, importados da Europa principalmente, né, que tem ótimos designers, né, são designers que se formaram na mesma escola que formaram o pessoal de design de moda, ou seja, o cara, como disse uma conversa uma vez no congresso de arquitetos navais, a gente estava discutindo esse assunto e discutindo, pô, você não sabe como mexe com a gente. Pegam um projeto nosso e entrego na mão de um cara desse, um cara que do mesmo tempo que ele vai fazer lá um costado bonito, botar uma janela bonita lá, ele vai desenhar também uma capinha de celular, vai fazer, ele não entende nada, vai mexer em todos os pesos e centros da embarcação, daquela embarcação que foi toda configuradinha certinho para aquela embarcação, e vai mexer em muita coisa ali, vai dar problema. Bom, como antes de tudo nós temos que fazer um anteprojeto, é no anteprojeto que nós definimos o layout de convés, o layout da embarcação, a posição e os centros de gravidade. O centro de gravidade é o primeiro trabalho que se faz na embarcação. Depois de definido a função da embarcação, se é um V profundo, se é um V moderado, se é um planchine, enfim, o que o cliente quer, o que ele preza, se é velocidade, se é autonomia, enfim, pela função da embarcação, nós definimos um casco genérico com aquela função que tem certos que ali daquele casco genérico sem nada, o casco ele tem um centro de gravidade dele ali, centro de flutuação dele ali.
Aí desenvolvemos o layout conforme o cliente está pedindo, assim, um acento em L aqui, tal, desenvolvemos o layout ali. Para aquele layout, nós sabemos qual vai ser o centro de gravidade da embarcação. Aí muitas vezes nós temos que ajustar o casco para alterar a posição do centro de flutuação para se ajustar ao centro de gravidade da embarcação para colocar o piloto na posição correta que ele tem que estar. Por isso que o estudo de pesos e centros de gravidade é o trabalho mais importante e é o mais chato. E mesmo sendo o mais importante, é o que nós empurramos para os estagiários, para os trainees. Todo arquiteto naval inicia a sua carreira calculando pesos e centros. É onde é empurrado o trainee. Depois de definido os pesos e centros de gravidade, definido o casco liso, aí é que nós vamos desenvolver a estética exterior do casco. Que já está tudo definido, vamos mexer agora na estética, onde vamos colocar as janelas, vamos colocar todas as vigias, enfim, onde as aberturas de costado, os frisos, que são detalhes que entram por último, para agradar o cliente. O casco, como eu já disse antes, tem que ter competitividade, inclusive esteticamente. Por isso, o desenvolvimento de um projeto para a produção seriada é bem complexo. É bem complexo. Exige muitos estudos, não só estudos de pesos e centros, existem muitos estudos, né? Porque o sucesso dessa série produzida, depende desse desenvolvimento, do básico dali, do início, né? Deve ser estudados o mercado, as tendências, os processos produtivos, enfim, deve ser realizado um trabalho de engenharia de produto e processo em cima daquela ideia, daquele projeto, né? No projeto leva-se em consideração inúmeros fatores que melhoram a qualidade do produto, né? Para que possa produzir no menor custo possível, né? Através de moldes e ferramentais, pensando no molde, no ferramental, para aquela produção, na engenharia de processos. A gente vai pensando na forma do corte, no acabamento, sem falar, é claro, no fator estético, que é importantíssimo, que deve ser estudado para acompanhar e até ultrapassar as tendências. Tá? Deve ultrapassar as tendências. Nós estamos acompanhando os boat shows do mundo inteiro, temos que passar na frente deles, não podemos correr atrás, como dizia um antigo professor, né? Se você quiser, você tem que escolher na sua carreira se você quer correr na frente, na vanguarda, ou se quer ficar atrás, correndo atrás, né? Nós temos que passar para posicionar o fabricante na vanguarda. Tudo isso porque sabemos que temos que atender, temos essa preocupação de atender um público cada vez mais exigente em fatores como estética, preço, economia, segurança, performance. E mesmo assim, com essa preocupação toda, deve gerar lucro a quem está produzindo. Por isso, um projeto para a produção seriada leva meses, até anos, para entrar no mercado. Tá? E requer muito tempo de desenvolvimento, a um custo de pessoal de altíssimo nível. Tá? Tem um custo muito alto para desenvolver um projeto. Depois do desenvolvimento do anteprojeto, nós partimos para o desenvolvimento do projeto em si, completamos o projeto, né? Aí desenvolvemos a parte estrutural, temos que fazer os manuais, as especificações, que nós tomamos como hábito fazer o manual da produção, e dar orientações passo a passo como será feita aquela produção. Nós desenvolvemos o processo produtivo também, se assim for. Nós temos uma gama de possibilidades de fornecimento para o cliente. Ele escolhe à la carte. Eu quero somente essa parte do projeto, eu quero também que vocês façam a parte elétrica, quero que eu faça a parte hidráulica, eu quero que faça... E nós fazemos a estética, a estrutura, fazemos tudo, né? A estrutura, principalmente, nós temos que desenvolver um processo, construtivo dependendo da função daquela embarcação. Como vai ser o sistema estrutural, vai ser longitudinal, vai ser transversal, enfim, tem vários processos dependendo da utilização da embarcação, da função da embarcação. É bem complexo, né? O material de forração do casco, damos o plano de laminação, porque não é uma coisa tão simples, não é, né? Cada parte da embarcação
tem a sua estrutura própria. Tem também a parte que nós aproveitamos algumas partes do mobiliário da embarcação para aproveitar como estrutura, enfim, para ganharmos aí peso, que é o bem mais precioso numa embarcação. Quando nós trabalhando com peso, podemos fazer uma embarcação bem leve e bem resistente, né? Nós podemos também ganhar em autonomia, botar com tanques maiores, podemos botar mais capacidade de pessoas, enfim, tudo isso depende do projeto bem definido. Por exemplo, chega um ponto que o cliente fala assim, eu quero uma embarcação desse tamanho, mas quero com autonomia tal. Para ter essa autonomia tal, com essa motorização, você precisa ter capacidade de combustível X. E para ter essa capacidade de combustível X, com essa motorização, com esse layout, eu posso levar 5 pessoas. Ah, mas eu quero mais uma embarcação do mesmo tamanho do meu vizinho aqui, leva 10. Ah, pá, então o que você quer que tire daqui para poder conseguir colocar? Quer que eu reduza os tanques? Vai reduzir a autonomia. Então, por isso que o peso da embarcação, da construção da embarcação, é o bem mais precioso, que você pode jogar mais com isso, né? Tudo isso faz parte também do trabalho do arquiteto naval, do yacht designer. Por isso que eu gosto de frisar, não confunda o arquiteto naval, yacht designer, com esses projetistas de Photoshop que se auto-intitulam yacht designer. Bom, agora que terminamos o projeto, nós vamos iniciar o processo de construção dos moldes do ferramental. Em primeiro lugar, você deve contratar um bom modelista que saiba ler desenho. O modelista tem que ser um técnico, não é uma pessoa qualquer que se apresenta como modelista. Não deve somente saber lixar, montar, não deve ser simplesmente um marceneiro, um carpinteiro. Ele tem que ser um técnico que sabe ler desenho. Porque senão não adianta nada nós fazermos um projeto super detalhado, mas que o modelista não tem condições de interpretar aquele desenho, aqueles planos, não vai adiantar de nada. Para construir os moldes do ferramental, é necessário você fazer primeiro o modelo, nós chamamos de plug. O plug, existem 3 métodos de construção e montagem do plug. O método básico é aquele que o próprio modelista, ele, na leitura do desenho, do plano de linhas e da tabela de cotas, do casco e do convés, ele vai traçar no chão e vai cortar compensado, vai cortar madeira e vai montar aquela estrutura do plug, vai forrar com compensado, vai amassar, lixar, ele dá um certo trabalho. Ali é muito trabalho, né? Exige muita mão de obra para desenvolver esse método. O segundo método, que eu mais recomendo para quem está iniciando, é aquele que o construtor ele adquire os planos, pede para um projetista, não necessariamente o arquiteto naval que fez o projeto da embarcação, não precisa, para esse trabalho não é necessário ser um arquiteto naval, ele não vai fazer o projeto da embarcação, ele vai fazer o projeto do plug, e ele vai pegar as peças planas que compõem a estrutura daquele plug e vai colocar em arquivos que possam ser colocados numa router CNC e ser cortada aquelas peças com detalhes de encaixe para que o modelista possa montar aquela base, aquela estrutura do plug como se fosse uma mobília, né? Como se fosse um móvel, como se estivesse montando um armário, uma mesa. E vai montando aquela estrutura, forra aquela estrutura com compensado e massa, lixa. É um processo que dá mais precisão e mais rapidez. O seu molde em menos tempo vai estar pronto, tá? E o terceiro método, que não é recomendado para quem está iniciando, entrando agora, ainda mais com poucos recursos, é fazer o modelo já numa router 5 eixos, usinado no casco e o convés numa router 5 eixos. Como fazem as empresas maiores hoje, né? As empresas, os estaleiros que já estão estabelecidos, eles adotam esse método porque eles têm condições, e eles querem colocar logo aquele modelo no mercado com precisão e já está tudo ali automatizado. Isso para quem já está no mercado há algum tempo. Para quem está iniciando, não recomendo muito, mesmo porque mas no mínimo ficaria 5 vezes mais caro para fazer o seu plug ali numa router CNC. Eu gostaria de frisar
a necessidade de se contratar um bom modelista. O modelista é o principal funcionário da empresa. Ele tem que ser detalhista e tem que saber, tem que ser um técnico, como eu já disse. Ele não tem que inventar nada. O modelista não inventa nada. O modelista não é projetista. Ele vai interpretar os planos que obrigatoriamente devem vir completos. E o modelista vai interpretar aqueles planos e vai fazer o plug, vai fazer o modelo das peças para se fazer moldes. O objetivo é se automatizar ao máximo, para que se possa ser reproduzido o máximo com precisão. Todas as peças, que cada uma embarcação seja semelhante à outra, todas vão sair do mesmo molde. E aquele molde deve ser super detalhado para facilitar na montagem das peças. Tá? Detalhes de rebaixo de dobradiça, detalhes de portes, encaixes, devem ser previstos na modelação. Tá? Justamente quando estiver em produção, tá prontinho para reduzir o máximo o custo de produção daquela embarcação, para que você seja competitivo no mercado. Exemplos de modelista, eu conheci um modelista que ele era muito bom, não sei se ele está vivo ainda, ele tem a minha idade, mais ou menos, não sei se ele está vivo ainda, não tenho contato com ele há muitos anos. É um modelista muito bom, só que eu fiz um projeto uma vez de uma 32 pés para um cliente e indiquei ele como modelista. Já conheci ele há algum tempo e indiquei ele como modelista. E ele fazendo, notei que ele lá fazendo, já receberam todos os planos, tudo na mão certinho. E ele me chamava muito, mandava o dono do estaleiro me chamar muitas vezes lá para interpretar o desenho para ele. Está faltando cota aqui. Não, tenho certeza, a cota tá aqui. E naquela época não tinha. Hoje quando me perguntam isso, eu mostro aqui na tela, aqui, ó, a cota está aqui. Ó, tá. Naquele tempo não, tinha que ir lá no estaleiro. Tinha que ir lá, o cliente tinha que me pagar, para ir lá, não vou de graça, no trabalho de graça. Ia lá, eu chegava lá, tá aqui, eu não vou falar o nome dele, senão se ele assistir esse vídeo vai saber que eu estou falando dele. Tá aqui, a cota aqui, tá, que eu já vi, pô, não tinha necessidade de eu vir aqui. Até que um dia eu fiz uma pegadinha com ele, ele dizia que meu óculos estava ruim, não enxerguei muito bem, tá? Meu óculos está desatualizado, aquela desculpinha. Até que um dia eu fiz uma pegadinha com ele, que eu fui descobrir que ele era analfabeto, ele não sabia ler. Ele era muito bom, ele tinha os projetos que ele executava, ele tirava da cabeça dele ali, que ele achava que estava no desenho, fazia ali, às vezes podia dar certo, às vezes não. Enfim, isso ocorre muito. Por isso tem que ter muito cuidado na contratação do modelista. O que ocorre, geralmente, nos estaleiros do Brasil, é que o construtor ele não contrata um arquiteto naval e art designer para fazer o projeto. Ele contrata um desenhista, um projetista, um art designer de Photoshop. Aquele que é desenhista industrial, que desenha bem, o cara tem talento. Sabe? Ele tem esse talento, ele gosta, faz um bom trabalho, mas somente fazer aquele desenho, aquela estética bonitinha e tal. Mas ele não detalha nada, ele não sabe, ele não tem a engenharia em si, né? Então ele vai empurrar aquele desenho bonitinho, vai empurrar, e quem vai fazer o projeto isso tudo é o modelista. Ele vai olhar, aqui a janela é assim, o modelista vai lá, olhando lá e vai fazendo o olho, conforme está ali naquele desenho, sem técnica nenhuma, no máximo um modelo tridimensional que esse desenho de Photoshop fornece para poder facilitar mais. Enfim, começar errado. Aí vai dar problema, tá? Problema por quê? Eu vou novamente citar, só lembrando que cada etapa que eu estou citando nesse vídeo, estou resumindo muito, mas cada etapa eu vou procurar em outros vídeos detalhar cada etapa do desenvolvimento do projeto, a construção dos moldes, a construção dos processos produtivos, como é feita a laminação, os métodos de laminação, como é feito o acabamento, a parte elétrica, as partes de sistemas, enfim, isso, mas aqui vou procurar resumir o máximo, tá? Tem que se iniciar pelo correto, pelo certo, existe um caminho certo, não adianta querer pegar atalhos.
Ah, eu vou entrar nesse mercado, eu vou comprar um molde que me ofereceram de uma embarcação assim, e vai lá buscar um molde, aquele molde não vai, vai limitar muito, mesmo que você contrate um arquiteto naval para fazer o layout em cima daquele casco que já foi feito há muito tempo atrás, ele vai ficar limitado ao centro de gravidade daquele que aquele casco que já está pronto proporciona. Então limita muito, né? Limita muito. E, enfim, tem um exemplo. Uma pessoa me ligou, isso há uns 15 anos, me ligou que queria que eu desse uma olhada, que ele estava comprando uns moldes, um molde de uma DM lá dos anos 70, ele comprou um molde daquele casco. E ele queria produzir, fazer a produção em série, queria que eu fizesse o projeto da superestrutura do convés e tal, fizesse um arco bonitinho em cima daquele molde. Eu falei para ele, olha, você vai querer entrar no mercado náutico, vou fazer uma comparação. É como se você estivesse querendo entrar no mercado automotivo, se você quisesse construir carros, automóveis, competir com a Volkswagen, com a Ford, com a General Motors. Enfim, aí você vai pegar lá, os moldes do Monza, vai pegar o molde do Monza lá, 87. Ah, tem lá, estão vendendo baratinho. E vou fazer um carro em cima dessa. Você não vai, você já nasce morto. Já um empresário nasce morto. Então não vai dar certo. E isso acontece muito no Brasil na náutica. Aquele que quer pegar um molde, copiar um casco, porque cada caso é um caso, não existe isso de você pegar aquele casco que já está pronto, você limita muito, você tem que trabalhar, é difícil eu explicar aqui no momento o desenvolvimento de um projeto, né? Não estamos aqui para ensinar engenharia naval, tá? Estamos aqui para dar o caminho para você iniciar corretamente, para que gere lucratividade naquilo que você sonha produzir, tá? Então, inicie pela forma correta, tá? Procure os profissionais corretos, tudo feito com profissionalismo, dentro das normas, tá? Você fazendo assim, não tem como dar errado. Se o cliente nos contrata para esse fim, para desenvolver o projeto dos moldes, a gente entrega o projeto dos moldes mastigadinho para o cliente. Porque hoje em dia, pela exigência de mercado, os cascos são mais complexos. Antes os cascos eram mais fáceis de se construir, fazia só um molde único no ângulo de saída e saía o casco ali, estava pronto, montava. Hoje o mercado exige cascos mais modernos, outra estética, cheio de frisos, sem ângulo de saída. Então o molde muitas vezes tem que ser bipartido, até tripartido, para que possa tirar as peças. E tudo isso tem que ser. Isso é um trabalho de um modelista bom que entende de experiência. Ele sabe, não, para esse casco aqui vou fazer um molde tripartido. Ele sabe. Mas se ele tiver dúvidas, ou se o cliente tiver dúvidas quanto à experiência do modelista, ele pode nos contratar e nós fazemos o projeto do molde em si, né, da modelação, o projeto todo da modelação, desde o plug até os moldes das peças, né, para que tudo saia conforme foi projetado, inclusive até pelo método de fabricação, né? Se a laminação por infusão a vácuo, ou só laminação manual, ou enfim, nós temos experiência mais que suficiente para definirmos esses aspectos a nível de engenharia aqui no estúdio, né? Mas muitas vezes essa definição vai muito da cabeça do modelista também. O modelista experiente, ele sabe fazer esse trabalho, não tem a necessidade de contratar o escritório de arquitetura naval para esse fim, né? É muito importante isso. E o modelista não vai fazer somente o molde de casco, convés e tampa, ele vai fazer o molde das peças estruturais também, justamente porque para uma produção seriada é muito importante que o máximo, na medida do possível, o máximo de todas as peças que podem ser modeladas sejam modeladas dentro de moldes, feitas dentro de moldes para que sejam reproduzidas com facilidade, sem necessidade de cortar, sem muito serviço artesanal, né? Se evita o máximo, inclusive até quando vai fazer o molde, se procura evitar o máximo de retrabalho. Isso come
come muito de recursos do fabricante, tá? E eleva muito o custo de produção. Por isso nós temos que trabalhar sempre focados nisso. Custo. Uma embarcação, para ser competitiva, deve ser considerado a estética, né? A embarcação em si, como ela se comporta no mar, enfim, a arquitetura naval e o custo de produção. Deve se reduzir o máximo o custo de produção, ganhar ali. A embarcação vai chegar no mercado uma embarcação bonita, moderna, eficiente, com uma ótima performance e a um custo mais baixo que o seu concorrente. Aí não tem erro. Isso tudo se fizer um trabalho profissional. Tem um caminho, só tem um caminho a percorrer: o profissionalismo. Contratar as pessoas certas, não contratar aventureiros, pessoas de muita conversa, enfim. Eu tenho certeza que você está entendendo o que eu quero dizer. Também o método da estrutura que vai ser projetada para aquela embarcação depende da embarcação, tá? Depende da embarcação. Tem um sistema estrutural adequado para cada tipo de embarcação. Tá? Se o sistema vai ser longitudinal, se vai ser transversal, enfim, sempre voltado para a produtividade. Tá? Sempre voltado para a produtividade. Tem várias formas de fazer uma estrutura interna de um casco, a laminação, tudo isso esse trabalho é do arquiteto naval e art designer, tá? O trabalho nós temos que fornecer toda a estrutura, a laminação, o material todo que deve ser colocado, as relações, fibra, resina, tudo isso está dentro do projeto. Tem no manual da fabricação, no manual da montagem, no manual do processo produtivo, tá? São manuais de especificações detalhadas para não ter erro, para que seguindo aquele método, tá? Seguindo aquele método, como se você estivesse trabalhando para uma certificação. Tá? Tem que ser método. Não pode sair desse caminho. Método. Aí não tem erro. Aí com certeza você vai ter muito sucesso nesse campo, nessa área, né? Com esse mercado. Tá? E também tem ao final, depois da embarcação pronta, você deve ter uma boa equipe de vendas. Não precisa contratar vendedor. Tem muitos profissionais do mercado também terceirizados que você contrata e eles mesmos dão todo o suporte necessário. Só toma cuidado para não cair na conversa desses vendedores que se acham mais inteligentes, se entendem mais de engenharia naval do que o próprio engenheiro. Eles querem, modifica aqui para ficar mais bonitinho aqui. Não, tudo tem que passar pelo... Se quiser modificar qualquer coisa no layout da embarcação, isso é muito importante. Qualquer coisa no layout da cabeça, não vai pela cabeça do modelista, não vai pela cabeça do vendedor, qualquer coisa. E também não vai pela cabeça do cara que quer te vender motor, tá? Não vai pela cabeça dele. Tem que ser aquela motorização especificada pelo projetista. É tudo especificado. Você já pagou pelo projeto, pelo desenvolvimento do projeto. Tá? Foram feitos estudos, cálculos, vários testes. Temos softwares para desenvolver vários testes para ser daquela forma, para não sair desse caminho. Aí vai lá na frente, o vendedor fala, não, estica e puxa aqui, aumenta, coloca uma plataforma aqui, assim, tal. Não é por aí. Aí você está tomando o caminho errado, tá? Siga o conselho de quem criou, do pai da criança. Tá? Do pai da criança. Não é nem autorizado. Eu não autorizo. Alguém faz sem eu saber, com toda certeza, mas eu não autorizo a mexer em projeto nenhum meu. Tá? Mesmo porque o projeto é meu. Se eu fizer um projeto para que você desenvolva, o que estamos fazendo? Um projeto de minha autoria, pertencia a mim, o projeto é meu, tá? E eu estou lhe vendendo o direito de utilizar aquele projeto para fabricar e comercializar embarcações. Né? Como aquele exemplo que eu dei do livro. Né? Você é o editor, você me contratou para escrever um livro de autoria de Marcos Lodge. Eu escrevi aquele livro, aquele romance. Vou dar romance para você editar, publicar e vender aquele romance. Tá? Você vai ter lucro com aquele romance e os meus royalties, meus direitos autorais também estou recebendo conforme o número de vendas daquele romance. É assim que funciona. Agora você não pode alterar o romance. Não, vou alterar a história aqui,
A não ser que você fale assim, ô Lodge, altera a história aqui, que não ficaria melhor. Eu vou analisar, realmente. Boa, eu vou alterar o fim da história aqui, mas isso é o autor que faz. É o autor que faz isso, tá? Siga esse caminho e você será muito bem sucedido. Eu vou procurar fazer vídeos específicos à medida do possível, eu não tenho tempo para isso. Tem pessoas que pensam que eu sou que eu sou influencer, sou youtuber. Não, não sou isso, eu nem sei. Eu só estou utilizando de recursos para poder justamente chegar até o meu cliente. Tá? O meu cliente, chegar essas informações para o meu cliente para que ele venha fazer tudo pelo caminho correto. Então eu vou procurar, na medida do possível, todos esses tópicos que eu citei, detalhar mais esses tópicos todos, mostrar como é um processo construtivo, um processo para uma linha de montagem, como deve ser feito, enfim, vou procurar na medida do possível, tá bom? Um forte abraço a todos.